né, já estão começando aí a definir os desafios, a desenvolver as coisas, e daí você fez aquela live conosco na semana passada e o pessoal ficou maluco, falou, queremos conversar com o Gabriel. Aí você me disse aí que você vai conseguir mais um horário aí essa semana, né? Aí eu pensei em deixar um pouco mais para o final do hackathon, não sei o que você acha, até porque eu acho que aí vai surgir novas dúvidas, aí a gente tem uma outra oportunidade, né? Daí eu vou combinar com o Gabriel, pessoal, né, esses detalhes, e a gente já mostra para vocês, então se ficarem algum outro tipo de dúvida. E também lembrando que quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar direto aqui para a equipe do Hackathon lá no Discord, que nós também encaminhamos aí, tem o Jonathan, que conversou com vocês ontem, a Tati, foi bem legal também a conversa com eles, então dúvidas, vocês encaminham lá para a gente. Então, eu só quero te agradecer, Gabriel, pedir só que você se apresente rapidamente, que tem talvez pessoal que não viu aqui na live, e aí vou deixar vocês aí resolvendo as perguntas, e a Ana vai estar aqui como um clone meu, ela vai estar aqui como Anderson Trock, mas é a Ana que está aí para conversar com vocês também e ir auxiliando, tá bom? Então, agradeço aí a tua presença, e pessoal, aproveitem bem o Gabriel aí, que vocês já viram na outra live que ele entende do negócio. Então, aproveitem para sugar o homem aí hoje diretamente, tá bom? Obrigadão, Gabriel, abraço para vocês e até mais. Aí a Ana já está gravando aqui, né, como é padrão, a gente pede a licença para vocês, né, para fazer essa gravação, e depois esse bate-papo vai lá para a nossa abinha de lives, para alguém depois quiser ver com mais calma, né, prestar bem atenção, e também para passar para os outros membros das equipes, né. Normalmente aqui, Gabriel, vem 1 ou 2 representantes da equipe no bate-papo, então eles representam as suas equipes, tá bom? Muito obrigado, e a palavra é sua, Gabriel. Abraço, até mais para vocês. Valeu, galera. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu vivo supermercado desde que eu saí da escola, né? Que foi basicamente, na época que eu era técnico, eu fiz a Escola Técnica Federal lá atrás. Vou tentar ser breve, que isso foi lá em 95, se eu não estou enganado. E desde então eu entrei numa empresa que atendia hardware, né, para supermercado, era o que tinha na época. Os pontos de vendas não eram nem com computador ainda, todos eram o que a gente chama de equipamento modular, era algo eletrônico. E desde então eu entrei nessa jornada e não saí, né. Atualmente, hoje, eu tenho uma empresa e a gente presta consultoria e também outsourcing para desenvolvimento de produtos para supermercado. A gente é uma das células da Azantos. A Azantos é uma das maiores empresas do Brasil de software para frente de caixa. É a empresa que está no Angelone, que está no Forte Atacadista, que está no Bistec, que está na Vivari, mais um monte de grandes empresas no Brasil. Além disso, a gente também desenvolve, né, um sistema operacional customizável. A nossa proposta é que a gente consiga ter aplicativos complexos de serem instalados. A experiência que a gente tem hoje de instalar um app no celular, a gente quer levar isso para o Linux, pensando na parte de automação comercial. Apesar do mundo estar muito cloud hoje, quando a gente fala de automação comercial, existe muita coisa amarrada em funcionar standalone, funcionar offline, por causa que as lojas não podem parar quando cai um link. Então, o on-premise na loja, ele ainda é uma realidade e vai se manter por muito tempo, né? Então, a gente mantém e distribui uma versão Linux que ela é auto-redistribuível. Então os nossos clientes embarcam o seu aplicativo dentro dela e a gente entrega um painel de controle e a gente facilita a vida lá na ponta, né, de quem precisa instalar um novo hardware, assim por diante e tal. E então hoje, além de ser o CEO dessa empresa, eu também sou coordenador do Comitê de Tecnologia da ACATS, né, que é a Associação Catarinense de Tecnologia de Supermercados, né, e membro da Vertical de Varejo na Associação Catarinense de Tecnologia. Enfim, a gente fica para um lado para o outro, assim. Eu gosto de dizer que a minha experiência, dentro da minha história, eu fui cliente, eu fui fornecedor, então eu fiquei de um lado para o outro, até o ponto que eu disse, não, peraí, tem uma oportunidade aí de eu ter a minha própria empresa e eu diminuir essa distância entre o cliente e o fornecedor, focado no supermercado, que é o que eu acabei foi meio que sem querer, mas eu gostei da coisa, né, e estou aqui até hoje.
Então, me coloca à disposição aí, galera, para a gente conversar, tá? Eu gosto muito desse bate-papo, eu não sei que tipo de solução, qual é o desafio que vocês estão querendo abraçar, se tem uma mistura de hardware aí, um pouco de IoT, ou só software, ou não é nenhum dos dois, né, também, porque a gente, às vezes, quando fala, eu não sei de quais áreas vocês são, mas se a gente fala de inovação, às vezes, e tecnologia, a gente acaba focando muito no bits e bytes, e nem sempre é isso, né, eu vejo que, com a participação ali na Associação Catarinense de Tecnologia, tem muitas ideias que, claro, a tecnologia, ela é um apoio, mas ela não é o centro da solução, em algumas vezes. Enfim, pode ficar à vontade aí, vamos começar o nosso bate-papo. Queria também que cada um se apresentasse um pouquinho para eu entender o que cada um é, qual é a proposta e qual é a equipe e tal, para eu entender um pouquinho. Vamos lá, quem é que se habilita? Oi, boa tarde. Obrigado por estar disponibilizando o seu tempo aí. É muito bom poder conversar com alguém do setor. Meu nome é João Antônio, eu estudo engenharia eletrônica no IFSC e o time que eu estou aqui no Hackathon, ele se chama Algodon e a gente está investindo nessa parte de eficiência energética. A gente está ainda... a gente ainda não decidiu exatamente o problema assim que a gente vai atacar, e muito menos a solução especificamente, mas a gente está mapeando e já mapeou várias possibilidades, e eu queria saber, já de início, como é que, num mercado, né, como é que tu vê essa questão de investimento em hardware para sensoriamento, por exemplo? Tu acha que isso é uma coisa que já existe, por exemplo, sensoriamento de portas, de temperaturas, de energia elétrica, esse tipo de coisa, ou até fluxo de pessoas. Se essas coisas, se elas são feitas, se elas não são feitas, existe algum motivo especial? Se puder comentar. Tá, vamos lá. Tu fala, mas qual o propósito desses sensores? É focado na eficiência energética? Essa é a ideia? Isso, para auxiliar em projetos e melhorias de eficiência, né? Vamos lá, para a realidade do supermercado. A energia hoje, ela é das grandes despesas de um supermercado, tá? Fica na faixa aí de uns 15 a 20% da despesa com energia elétrica. Por quê? Dentro do supermercado, a gente tem equipamentos que consomem muita energia elétrica, né? As geladeiras, esses balcões de freezer, eles ficam ligados 24 horas por dia, e tudo que vier agregar para tu ter um controle melhor dessa eficiência energética é válido, sim. Tem bastante gente já, tem muito projeto hoje, né, como com a história da energia livre. Então, existe bastante empresa que vem com essa história da consultoria, de a gente comprar energia barata, né, já prever o gasto de energia e já conseguir comprar uma energia mais barata, né. Mas eu ainda não conheço, tá? E existe bastante gente que trabalha com sensoramento também, mas mais focado na questão do alimento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de controlar a temperatura de um refrigerador, porque assim, ó, se falta energia, né, num refrigerador hoje, o prejuízo é muito grande para o supermercadista. Ele perde 50, 100 mil reais num refrigerador daquele se ele ficar desligado a noite toda. Então, existe um monitoramento hoje, mas não focado tanto na economia de energia, né? Além disso, existe normalmente no supermercado também, e isso é bem comum, tá? Os computadores da frente de caixa, todas aquelas impressoras fiscais, elas normalmente não são desligadas, tá? Sempre fica ligado, a impressora fiscal tem até um problema meio de memória, que precisa ficar sempre energizado para não dar um problema maior. Mas eu acho interessante a gente trabalhar essa questão de a gente desligar as coisas no momento certo. Alguns equipamentos não podem ser desligados, né? E também trabalhar essa questão dos sensores para realmente pensar, né, na maior eficiência de cada equipamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, de refrigeração, eu entendo que, o pouco que eu entendo de refrigeração, eu imagino que
Se a gente desligar um refrigerador de X e X tempos e controlar a temperatura, ou é inverno, é verão, acho que a gente consegue ter uma eficiência energética melhor, e eu não vejo essa prática hoje acontecendo, tá? Eu acho que é uma oportunidade. Voltando, né, eu falo bastante da refrigeração, porque a refrigeração é uma dor, tá? E é uma dor bem grande, porque o consumo é muito alto, tanto que às vezes o supermercadista, ele resiste a fazer uma reforma ou trocar de posição um refrigerador, porque existe todo um maquinário envolvido, tal, é bastante complexo e bem caro esse investimento. Fora isso, claro, tem também a questão do uso do LED, que está amplamente difundida, né, então a iluminação via LED hoje é bastante difundida. Os monitores hoje já são LED, alguns ainda LCD, mas mais raridade. Os computadores do parque como um todo já são computadores Small Form Factor, né, aqueles já sem ventoinha, já com economia de energia. Eu estou falando de tendência, né, não quer dizer, isso eu vejo pelo que eu vejo nos maiores, né. Claro que o pequeno em si pode ainda ter algum problema. Eu não consigo pensar também agora, e eu queria até te ouvir um pouquinho, que exatamente que linha que tu pensa em promover alguma coisa, porque, além disso, né, por exemplo, existem alguns supermercados, por exemplo, como o Ipo, né, o Ipo fez um investimento bem grande, eu acho que foi no ano passado, cara, e eles colocaram painéis de energia solar lá no CD deles, que é lá em Canasvieiras, e hoje eles são autônomos na energia lá, e tem crédito de energia para gastar nas outras lojas. É meio complicado ainda essa questão da legislação. O que eu vejo eles falando é que ainda eles não se beneficiam desses créditos por uma questão meio enrolada com a Celesc e tal, não sei o quê, compra lá, compra aqui, mas em si, né, o investimento já se paga hoje pelo fato de a maioria do tempo eles serem autossuficientes na produção energética deles, né, e por vezes também sobrar energia ainda que eles poderiam estar abatendo de custos de outras lojas. Eu sei, especificamente, eles foram o primeiro do estado, acho que agora tem, agora me esqueci o nome do outro mercado, já tem outro mercado também que fez isso, e aí que são vários movimentos, né, acontecendo ao mesmo tempo, todos com o mesmo intuito de reduzir a conta de energia, que é bem alta. Então, assim, se tu tens algo que é interessante e que a relação custo-benefício fecha a conta, é algo que vai abrir algumas portas para ti, tá? Porque, de fato, o consumo, né, o gasto com energia elétrica, ele é bastante relevante dentro do supermercado. Eu vou dar espaço aí para as outras pessoas perguntarem enquanto eu vou pensando um pouquinho sobre. Tudo bem? Alguém que se habilita? Temos Matheus, Guilherme e a Grace. São todos de equipes diferentes? É isso? Deixa eu entender. Opa, boa tarde. Sou o Guilherme, também faço engenharia eletrônica no MIFS aqui de Florianópolis. Eu sou da mesma equipe do João, a Algodão. E, então a gente está indo para essa linha da eficiência energética mesmo. Mas acompanhando agora esse bate-papo, pensando aqui em algumas perguntas que sejam relevantes. Não, tá ok. É um papo que, assim, tipo, ele é bem amplo, né? Então, uma coisa que eu posso falar é que é um assunto que o empresário do supermercado vai dar atenção, tá? Se tiver uma proposta interessante, alguma coisa que trabalhe essa questão da eficiência energética, a gente pode ir mais para trás, a gente tem outros equipamentos que consomem muita energia, fornos fornos elétricos, né? O forno elétrico hoje, ele, apesar de consumir mais energia, tecnicamente, eu não sou padeiro, nem confeiteiro, mas o que a gente fala é que os melhores fornos que existem, eles são elétricos, não mais os a gás, né? O gás tem também uma limitação de o gás chegar até lá, o gás natural, tal, essa coisa toda, não chega em qualquer lugar. Então, também é uma tendência as pessoas estarem usando fornos elétricos, que é um outro grande
fator de consumo energético, né? Tem outra variedade de máquinas, né, que a gente pode ver dentro do supermercado, desde máquinas mais simples ali de empacotamento, de colocar aqueles plásticos que dá uma derretidinha, fica ligado o tempo todo também, tem as impressoras, tem um monte de equipamento que normalmente, e de novo, falo, assim, a prática não se desliga, apesar de ter um consumo. Sabe aquele medo de desligar um computador e depois ligar e ter um problema? É mais ou menos isso que acontece no dia a dia, tá? E aí pensar assim, ó, tem a questão também da climatização da loja, né? Então, bom, vamos lá, como e o que pode ser apresentado para que tenhas um consumo menor de energia, que tipo de estudo, que tipo de monitoramento de temperatura pode fazer, alguma coisa que controle de forma inteligente o próprio ar-condicionado. Eu deixo para vocês, né, nas ideias. Bom, Aproveitando, vou fazer... Oi? Ops. pode falar. Vou fazer uma pergunta que foge um pouco da questão mais técnica do negócio, porque não é muito minha praia, eu sou publicitária, na verdade. Nessa era tão digital, né? Hoje a gente quer fazer tudo de casa, quer fazer compra pelo aplicativo. Eu sou uma das principais, assim, eu adoro fazer tudo pelo celular, receber no conforto de casa. Como que você vê o desafio de voltar a atrair as pessoas para o local físico e esse atendimento ao público quando ele frequenta o supermercado? Porque ele sair do conforto da casa dele hoje é absolutamente opcional. Como fazer isso voltar a ser uma opção, voltar a querer frequentar o supermercado no seu ponto de vista? Vamos lá. Eu também sou um cara que prefiro fazer as coisas pela internet. Como eu ando muito dentro do supermercado, depois que eu saio, eu não quero voltar lá. Eu vejo que, eu acho que assim, ó, eu acho que a gente está caminhando para um caminho sem volta. Vamos pensar na questão da pandemia, ela deu uma acelerada na venda online. A gente teve lá em março uma explosão, né? Tanto a nossa empresa foi uma oportunidade, e isso é até meio ruim de falar, porque a pandemia, para alguns segmentos, por exemplo, o meu, foi bom, a gente conseguiu melhorar o faturamento, a gente ganhou mais dinheiro com isso. É meio chato falar, porque eu sou empático com o que acontece, né? Óbvio, é horrível, pessoas morrendo, mas para o lado da tecnologia, isso teve bastante oportunidade. Então a gente teve uma explosão lá, eu vi clientes nossos que a gente teve que implantar e-commerce rapidamente, e os que já tiveram crescimento assim de 400, 500% da noite para o dia. E o que aconteceu? Ninguém tinha capacidade de atender, né? Capacidade de entregar. Lojas na internet foram fechadas, como o Bistec fechou a loja durante um tempo, não entregava, não conseguia, era muitas vendas, né? Eu acho que com o fim da pandemia, um pouco disso vai perder um pouco, já deu uma desacelerada, tá? Eu vejo pelos números, assim, hoje, e cada mês que passa, quanto mais quanto mais se libera as coisas, quanto mais o Estado vai flexibilizando os acessos às coisas, a venda pela internet, ela dá uma diminuída, a venda online, né? Vamos falar de uma forma geral, pode ser num app, pode ser no web app, pode ser, sei lá, por telefone, é a venda remota, né? De uma forma genérica. Ela vai continuar, algumas pessoas que tinham medo de fazer esse tipo de negócio, provavelmente vão manter, porque conheceram que não tem problema, né, e funciona bem e tal, né, e o custo, muitas vezes, ele é equiparado, né, você tem que se deslocar da sua casa, ir até um supermercado, achar um local para estacionar, aí, às vezes, o supermercado não tem um estacionamento legal, tu tem que parar em outro lugar, esperar numa fila, aí tu tem a fila do supermercado para passar. Ir no supermercado, né, a gente usa um termo, é o seguinte, quando a gente vai vender num cliente, e a gente fala, cara,
Tu sabe qual é o sacrifício que o teu cliente faz para comprar? Pô, eu fui ali na loja, eu não achei o preço da banana, eu não achei uma balança para pesar, eu tive que passar numa fila, eu tive problema para estacionar. Então, muitas vezes a loja física, ela realmente ela é um desafio muito maior. Interessante porque se a gente vê o mundo analógico e hoje tem muito profissional, tá? Como eu falei, o supermercado ele ficou para trás. Assim, quando entrou a pandemia, deu uma balançada porque ninguém sabia o que fazer, ficar tudo feito barata tonta, comprando qualquer sistema, precisamos de loja virtual, precisamos fazer, não consigo vender, porque daí ficou todo mundo desesperado. Mas como o supermercado ele acaba sendo quase que uma necessidade, né? Olha só, o supermercado ele está no nosso momento da vida quantas vezes por dia? Ele está no café da manhã, ele está no lanchinho, ele está no almoço, ele está na janta, ele faz parte das vidas das pessoas, é uma utilidade pública, né? Não é só um comércio. A gente precisa hoje do supermercado, seja um mercadinho pequenininho, seja uma panificadora, que tem algumas coisinhas para vender, mas, de uma forma geral, a gente precisa do alimento, a gente precisa de utensílios, material de limpeza, e assim por diante. Como fazer a loja ser atrativa nos dias de hoje, né, frente a essa galera que já vem do mundo digital, tá? É tentar fazer a loja ser mais do que uma loja, né? Ser um local de bem-estar, um local que tu vai experimentar coisas. Eu acho que a melhor frase é essa, né? Você ter experiências além do que tu tem na internet. Na internet, tu tem todo o aparato tecnológico que vai te conduzir a comprar, e não é diferente na loja, né? Porque a gente tem que parar um pouco para pensar assim que a gente está caminhando para uma era do fim do livre-arbítrio, né? As pessoas acham que estão no comando das coisas, mas a gente está sendo o tempo todo influenciado pelos feeds, de forma genérica, né? Então, hoje eu quero comprar um livro, ora, onde é que eu vou procurar? Eu vou no Google, e o Google me dá as melhores respostas, baseado no que exatamente? A gente não sabe, né, o quanto tendencioso é, mesmo que inofensivo de uma certa forma, e anônimo, porque é anônimo, né, ninguém está pensando no Gabriel que está pesquisando lá sobre um livro, mas a gente acaba sendo impulsionado por máquinas, por inteligência artificial, que está o algoritmo rodando ali para ti. Não é diferente no supermercado. A gente fica analisando o tempo todo as vendas, o comportamento do consumidor, o caminho que ele faz dentro da loja, para a gente poder vender mais. E muitas vezes as pessoas acham que não, que o produtinho está ali, que ele botou ali, que foi no sentimento. Claro, tem muitas empresas pequenas que ainda vão só no olho, né? Que é o jeito antigo. Mas hoje, com a análise de dados, a gente consegue impulsionar muito mais as vendas, de uma forma, com resultado bastante positivo, né, que a gente já aplica hoje. Uma coisa que hoje que se fala bastante, tá, é sobre o que a gente chama de GC, que é gestão de categorias. É justamente essa coisa assim, ó, onde colocar o produto para que ele venda mais, né? E aí, pensando na jornada do cliente, por exemplo, o cliente sai de casa para comprar alguma coisa. Esse produto a gente chama de produto destino. Então, é um produto que ele já está vendido. Então, a gente começa a identificar, a gente não precisa fazer muito esforço para vender Omo, por exemplo, né? Porque é o produto destino, ele sai de casa com a intenção, vou comprar Omo. Agora, não, a gente quer vender. O que a gente quer vender? Porque, então, a gente pode usar o Omo como isca para vender uma outra coisa. E aí a gente forçar que ele tenha uma trajetória na loja, que ele precisa passar por vários outros tipos de sabão em pó, que para nós é mais interessante vender do que o Omo, para ele chegar lá no Omo que está lá no final escondidinho. Não preciso colocar o Omo na cara do gol. Então, assim, são várias estratégias que a gente pode falar. Então, a gente tem o produto destino, a gente tem o produto que a gente chama que é o de guerra, né, que é o de luta, é aquele produto que todo mundo tem, tá, e que eu preciso ter um preço interessante para não ser comparativo, né? Tem coisas que a gente sabe o preço. A dona de casa, né? Não, agora sempre é conceito. O dono de casa, a pessoa que é responsável pelas compras da casa, ela sabe mais ou menos o preço do leite, o preço do Nescau, ou coisas que todo mundo conhece. Então, esse a gente precisa ter também uma estratégia um pouco diferenciada,
porque a gente não pode ser muito diferente em relação a preço, nem nada, porque ele tem um comparativo. E tem um produto que é o que a gente quer, o nosso filé, que é o prêmio, que é o que a gente quer vender de fato, que daí a gente trabalha uma coisa de educar o cliente a ele evoluir na compra, né? Sei lá, a gente vai trazendo ele, informando ele, dando conhecimento para que ele compre algo melhor. Então, ele começa por um vinhozinho baratinho, aí ele vai na loja ele tem uma experienciação, ou a gente convida ele para uma experiência, que aí ele vai provar um outro vinho e vai dizer, nossa, esse aqui é mais caro, mas é bem melhor que o outro. E assim vai trabalhando o cliente. Então, acho que assim, a solução da loja física hoje, né, e não quer ser prepotente para dar uma solução só, né, mas está muito conectada à experiência, a não ser simplesmente um ponto de venda. Eu preciso ter mais coisas do que um outro produto exposto para eu sair da minha casa e ir lá e fazer uma compra, né? Então, eu preciso me sentir bem, eu preciso ter um bom atendimento, eu preciso ter algum tipo de experienciação, né, dentro do local, para que isso realmente seja uma motivação naquele contexto ali, senão eu abro o site e compro tudo pela internet e pronto, né? Mas a loja física, a gente pode falar, sei lá, não vou chutar aqui, mas há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, quando começou a história do e-commerce, vai acabar as lojas físicas, é o fim das lojas físicas. Cara, não vai acabar nunca as lojas físicas, no meu entendimento. Elas vão sempre existir e sempre vai ter cliente para as duas coisas. Porque a gente também não pode ficar o tempo todo preso dentro de uma casa, né? É claro que a gente tem as coisas no conforto da casa, mas às vezes hoje a gente tem iFood, hoje a gente tem o Rappi, hoje a gente tem o próprio Uber, que agora está entrando com o Corner Shop, que é um cara especializado só em supermercados, né? Que ele é uma empresa americana que a Uber comprou e agora está vindo para o Brasil. E a gente está até fazendo algumas integrações com alguns clientes aí para já começar a implantar em Santa Catarina. Que daí é focado em supermercado para agora, né? Eu compro alguma coisa que vai chegar em 40 minutos e assim por diante. Beleza, mas isso é praticidade. Mas hoje tem gente que ir no supermercado é lazer, cara. Aquela senhorinha, aquele aposentado, ele quer ir lá. E tem supermercado que as pessoas ainda são naquele estilo antigo. Ele para conversar, ele conhece o cara que atende na loja. Então, assim, às vezes eu brinco, assim, né, cara, como é que uma pessoa pode criar um vínculo com uma outra pessoa que está querendo vender alguma coisa para ela e acaba criando até uma relação, não é uma amizade, mas cria uma relação de confiança. E aí alguns já me responderam, cara, é porque tu ainda não se aposentasse, não tem 60 anos. Aí tu vai querer falar com as pessoas, vai estar todo mundo trabalhando, tu vai arrumar alguém de alguma coisa para se distrair. Enfim, o olhar para os clientes mais velhos é importante também, porque é uma fase da vida da gente que normalmente a gente já conquistou bastante coisa e a gente está querendo consumir de uma certa forma um alimento mais interessante, tá mais seleto, então tem oportunidade em todas as eras, né? Eu acho que para finalizar aí o contexto, para não também ir muito longe, a salvação da loja física está baseada realmente em experiência, né? Em experienciar coisas dentro da loja física para ir além do produto exposto ali da forma clássica. Uhum. Além do básico que você falou, que é a comodidade de achar o preço, conseguir estacionar, que são fatores que já demandam muito menos de uma empresa do que criar toda uma experiência, mas que ainda deixa a desejar em muitos lugares, né? Você ainda chega em muito supermercado que é uma fila gigante para pesar meia dúzia de banana e aí você acaba desistindo e indo embora, comprando pizza da Sadia. Obrigada. Não, a gente, um pouquinho mais, né, falando sobre isso, as facilidades de pensar na coisa, no omnichannel, né, os múltiplos canais de eu comprar pela internet e buscar na loja, ou de eu iniciar uma compra pela internet, terminar na loja, ou de eu fazer o scan and go, que eles falam, eu mesmo pegar os produtos, escanear com o aplicativo meu, passar num caixa específico e ir embora, o self-checkout,
E aí a gente tem que pensar em facilitar realmente. É contraditório, tá? Às vezes, essa coisa, porque, por vezes, e aí depende também muito assim, ó, porque supermercado tem assim, ó, qual é a região que o supermercado está instalado? Então vamos pensar o seguinte, é uma região residencial? Uma região residencial, a tendência é que a gente tenha mais compras maiores, porque não tem muito comércio, então as pessoas compram um rancho quando já estão em casa. Há uma região mais comercial, compras menorzinhas, então tudo depende. Tu quer que o cliente fique mais tempo lá e gastando mais, tem um equilíbrio entre isso. Querer que ele fique na loja é oportunidade de vender mais também, principalmente por impulso, né? Então, a praticidade, ela pode, às vezes, ir contra essa intenção de vender mais. Entretanto, são motivos, né? A gente sai de casa com motivo. Então, a gente tem que pensar em todos eles. Precisa ser rápido e fácil para quem quer praticidade, e aí a gente vai ter essas soluções aí de eu mesmo escanear, eu mesmo pagar, eu passar no self-checkout, poucos itens. E tem aquele cliente que ele quer ser atendido, que ele quer uma solução para o jantar, e aquele outro que vai fazer um rancho, que precisa que seja entregue em casa, que vai passar num caixa maior, e assim por diante. O supermercado, eu gosto do supermercado, porque assim, ó, tem de tudo. Tem todas as áreas que tu pensar assim, pô, eu preciso pensar muita coisa, então é legal porque tem bastante oportunidade, assim, nesse sentido, tá? Muito obrigada, foi bem esclarecedor e como publicitária me deu uma margem enorme de coisas para pensar sobre o ponto de venda e a experiência do consumidor. Legal, legal. Teu nome, desculpa, é que tá aparecendo o nome. Eu sou o Anderson aqui. Ah, tá. Legal. Tá, então aqui nós temos um time, que é o do João, peraí que o cursor tá me matando, não tô vendo o nome das pessoas, João Guilherme. O Anderson, ele tá com algum time? Não, não. Não, a gente é da organização, na verdade. Tá, entendi. Legal, legal. O Andy também é Anderson, não? Meu Deus, agora me deu uma confusão. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ah, tá, beleza. É que essa conta é dele, daí eu entrei para mediar aqui hoje, aí eu tô me passando por Anderson, que é o Andy, é a mesma pessoa. Ah, tá bom, então. Tá show. Vamos lá, alguém quer fazer mais algum questionamento, alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. Vai lá, Matheus. Então, nosso grupo é o Index, né? Aqui do nosso grupo tem a Grace e eu, só, acho que tinha mais gente antes. Mas eu queria saber, na sua visão sobre a ruptura de gôndola, assim, é um problema que vocês observam, um problema real, isso gera perdas, isso não é exatamente questionável, né? Já é um fato. E por que você acha que isso acontece hoje? Tipo, por que realmente... Parece uma pergunta até meio besta, porque se você souber o porquê que acontece, você consegue resolver mais fácil, né? Mas, na sua visão pessoal, assim... Não, vamos lá. Assim, os fatores que levam à ruptura na gôndola, até eles são conhecidos. Difícil é a gente realmente encontrar uma solução, né? Então, as rupturas de gôndolas, elas acontecem por omissão de colaborador, muitas vezes, né? O produto está lá atrás e ele acaba não levando por omissão, ou o produto está meio que escondido no depósito, ele não vai para frente, por um erro de estoque, né? Tem uma quantidade no estoque que não é real, é virtual, e aí o sistema não pediu para a central de distribuição mandar mais para a loja, e aí faltou na loja, né? Tem também questão de furto, é uma das questões. Tem o cálculo da demanda errado, né? Então o cara calcula erroneamente uma oferta que ele fez, uma promoção de produto, ou coisa parecida. Às vezes um produto aparece num programa de TV, aí no outro dia estoura a venda na loja, né? Cara, a pandemia foi uma loucura, o álcool em gel, os produtos de limpeza, era assim, uma avalanche de gente comprando, ninguém conseguia aguentar, e aí isso são fatos também muito esporádicos, né? Haja sistema e estoque para pegar uma situação dessa. Mas, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo real, no final do ano, o supermercado, ele está comprando para vender em dezembro, lá em setembro. Então, ele já precisa pensar em quanto que ele vai vender. Então, esse cálculo da demanda
ele é bastante complexo e é difícil de acertar, né? Quanto mais o produto, quanto menor giro tem o produto, mais difícil ainda é tu ter essa conta exata de acertar o quanto tu deve ter em estoque pensando a longo prazo. Tu não tem como chegar agora em novembro, comprar alguma coisa que vai ser entregue em dezembro. Não existe isso não acontece no ramo do supermercado. Dezembro, normalmente, as fábricas todas fecham. O que comprou, comprou, quem tem, não tem. Não sei se alguém já percebeu, por exemplo, que chega no final do ano, a gente tem problema com embalagens, e hoje, esse ano, muito mais ainda. Eu quero ver quem é de vocês aí que toma cerveja, que consegue encontrar uma Heineken de long neck. Não existe mais no mercado. Não tem mais para vender, porque não existe vasilhas de long neck no mercado. Então, esse ano, mais ainda, começou a faltar agora em novembro, né? E vou falar, a cerveja vende, assim, ó, horrores no supermercado, né? A gente brinca que o que mais vende no supermercado é banana, água e cerveja, tá? São os 3 itens que mais vendem. A banana é incrível, cara. Não sei por que ela é tão simples. Enfim, a ruptura, então, ela tem bastante a ver com isso, né? Com as estratégias de vendas que não dá muito certo, com problemas dentro da loja de logística, né? De manipulação do próprio alimento, né? Ou qualquer outro produto, desculpa, um produto em geral, dessa movimentação do estoque para dentro da loja, dele sumir da loja, de ter furto. Se é um produto que é produzido, por exemplo, padaria, coisas parecidas também, fazer a demanda correta, os cálculos da demanda, e aí a gente vai passando um pouquinho para trás, porque pode dar ruptura de um bolo específico, porque o camarada esqueceu de comprar um insumo, né? E aí, porque para fazer um bolo, o bolo é uma transformação de várias coisas, né? Então, dependendo da onde tu quer focar, né? Hoje, existe um projeto bem legal que eu estou participando, da uma empresa chamada Envolves. A Envolves é uma trade hoje que trabalha muito para as fábricas, tá? E a gente está fazendo um projeto piloto lá, junto com o pessoal do IPO, a gente já está testando lá, que é um app de inteligência artificial para detectar rupturas, né? A metodologia deles é baseado em estudo das vendas. Eles não precisam de nenhuma informação além do que foi vendido. E aí eles fazem umas análises lá, que eu não consigo explicar exatamente quais são os algoritmos, né? E aí, com o app vai sinalizar, porque assim, ó, qual que é o problema? Quando que a gente sabe que tem uma ruptura? Esse é o problema. Quando? É isso que eles querem focar, né? E identificar a ocorrência de uma ruptura, porque para tu identificar a ocorrência de uma ruptura, tu vai ter que pensar assim, beleza, o cliente tem que reclamar. Algum cliente foi na loja e disse, não achei determinado produto. Ou o cara que é o promotor do fabricante vai verificar, não tem esse produto na loja. Ou o repositor da loja, né, porque eu não sei se eu já comentei aqui, mas existe um acordo entre fábrica e supermercadistas que algumas fábricas assumem, não 100%, mas boa parte dessa história de pegar o produto no depósito e levar para dentro da loja, tá? Na pandemia isso tinha sido cortado por causa dessa história do vírus aí, mas agora liberaram novamente. Então, os promotores, eles são responsáveis, eles batem foto. Normalmente os promotores, assim, tipo, a empresa que mais detém o software, tá, desse controle de promotores, fabricantes, é a própria Envolves, por isso que agora a Envolves, ela está saindo da fábrica e está querendo entrar dentro do varejo. Então, para contar um pouquinho de que já existe, né, a Envolves, ela tem uma solução junto com acho que não sei se o João Stegrini vai ser mentor aqui, ele é um cara também bem legal. Eles desenvolveram um software de reconhecimento de imagem, eles acabaram sendo comprados pela Envolves, e eles fazem o quê? Vai lá o promotor, tem aquela geladeira lá da Coca-Cola. A posição de cada item daquela geladeira da Coca-Cola é uma norma da Coca-Cola. A Coca-Cola estuda as vendas do supermercado e fala, ó, naquele supermercado precisa ter 5 Coca-Cola de frente, 3 Fanta, 2 não sei o que, papapá. O camarada vai lá, bate uma foto e o software identifica se ele colocou as coisas na posição certa. Não precisa mais de um ser humano lá no outro lado estar verificando isso. Isso já foi uma evolução e tanto, né? Eles querem trazer isso para a loja, juntar com a história da ruptura e tal,
e aí estão desenvolvendo esse software que, a partir da venda, né, eles tentam identificar possíveis rupturas. E aí rola um lance de aprendizado e tal, que precisa também do humano nesse meio desse caminho, que hoje o software basicamente faz isso, ele indica assim, olha, aparentemente existe uma ruptura de um produto XYZ. Aí o ser humano vai lá e verifica. Ah, não, tá errado, não é ruptura. Aí ele começa a aprender. Por quê? Porque ele vê pela venda. E a venda, ela pode acontecer ou não acontecer por vários motivos, né? Pode ser por causa da sazonalidade, né? O vinho vende mais no inverno, a cerveja vende mais no verão, o queijo acaba vendendo mais no inverno, e às vezes pode ser uma notícia na TV de um produto específico, alguma coisa está na moda, hoje é a chia, amanhã é, sei lá o que, a farinha de linhaça, hoje não sei o quê. Então, isso tudo, ela pode aumentar ou diminuir as vendas, e nem sempre o algoritmo vai conseguir apontar exatamente. Então, isso é uma solução que é interessante, que eles estão vindo no mercado, é o primeiro que eu conheço, tá, que está trabalhando nisso, e a gente está fazendo um projeto piloto lá, e é uma coisa que é bem interessante, né, de focar nisso, tá, eu acho que tem oportunidade, não é porque uma empresa como a Involves hoje, que já é uma empresa certamente um pouco grande e tal, que vai dominar o mercado, eu acho que tem espaço para todo mundo, vale a pena ir nisso, tá? Principalmente se tu conseguir trazer uma solução com um custo-benefício que atinja principalmente os pequenos, né? E aí a gente pulveriza, porque eu sempre gosto de falar do pequeno, porque é o seguinte, uma coisa é tu pegar um cliente gigantão e ele te engolir, que é o ponto que depois ele cancela o contrato contigo e a tua empresa quebra. Entre isso e eu ter vários clientinhos pequenos que me dão um pouquinho, eu consigo ter uma carteira de clientes muito mais saudável, pensando no futuro da minha empresa. Então, é claro que muitas vezes o cara mira no grandão para a gente, vou estourar, vou explodir, beleza, mas não menospreze o pequeno, né? Tente sempre ter um limiar. Claro que tu tens que ir dentro de uma pirâmide pensar quem é que tu vai atender, né? Quer atender todo mundo, aí às vezes não atende muito bem todo mundo. Mas é importante tu ter essa visão também, a menos que o teu objetivo seja realmente fazer alguma solução e vender para alguém. Também aí depende de cada um, né? Qual que é a ideia de cada um. Matheus, eu acho que eu posso ter falado de mais ou de menos, mas tentei dar uma geral sobre tudo aí. Não, respondeu bem. Eu fiquei com... Gerou outra pergunta, eu posso fazer de novo? Ou alguém quer fazer outra? Uhum. A gente tinha visto também, falando dessa parte aí toda enfim, dos promotores dos produtos, né, nas outras lives a gente tinha visto que eles fazem isso realmente de arrumar as prateleiras, mas vocês têm também um planograma, né, que pelo que eu entendi até agora é um documento que vai reger a disposição dos produtos, né, nas prateleiras, a quantidade que eles vão ficar lá. Eu queria saber um pouco se tanto, eu imagino, né, que os promotores vão respeitar esse planograma de vocês, ou vão adaptar, e eu queria saber como é que ele é de forma concreta, assim, ele é o que é um arquivo CSV que você tem, tipo, ele é um arquivo de computador que você tem esse planograma escrito, ele é só uma entidade meio que não concreta? Como é que funciona isso? Vamos lá. Isso é uma guerra, tá? A questão é uma guerra que eu digo de negociação com o fornecedor. O fornecedor quer espaço na loja, né? Então ele quer o maior espaço. E aí lá na negociação, no momento da negociação, quanto tu vai comprar ou tal, eu vendo tanto disso teu e assim por diante, ou o meu cliente, né, por exemplo, eu trabalho com cliente classe A, né, trabalho com cliente classe A, eu tenho que priorizar, mostrar produtos que é do tipo cliente classe A. E às vezes eu sou obrigado a ter um produto que não é classe A, porque ele é muito famoso, mas então não vou dar muito espaço para ele. E isso é diferente num outro supermercado. Existem fábricas, assim, e aí eu vou citar nomes, eu acho que não tem problema, porque são bem famosos quanto a isso, por exemplo, que é a Danone. A Danone, ela tem muitos produtos e muitos supermercados, 50% de tudo que tem de iogurte e essas coisas de laticínios são Danone. E a Danone, ela é braba nesse negócio, tá? É uma negociação difícil, às vezes rola uns negócios do tipo, se você não me der X espaço de frente, eu vou parar de te atender direto, tu vai ter que comprar com um distribuidor, tá? É um mundo do comércio, né? Então tudo é negociação, não é jogo sujo, não é nada,
é assim, ou tu tá comigo, ou tu não tá comigo, vais pagar mais caro, e aí beleza, tu vais mostrar menos. Então, isso é uma negociação que acontece. Em relação ao que é o planograma, cara, nós temos de tudo, tá? Nós temos planograma no Excel, existe planograma, existe 2 softwares que estão aí no mercado, tem um cara que saiu do Angeloni e desenvolveu um software próprio para isso, tá? Que tá por aí, eu acho um software, é um software desktop, eu sinceramente não gosto muito, não vou nem falar o nome, e tem um outro que é o melhor do mundo, aí, digamos, nessa questão, bastante difundido, que é mega caro, que acaba poucas empresas grandes só que compram, e não é bem difundido, né? Hoje, pessoas vendem esse software de uma forma terceirizada. Ele compra uma licença e só vende o serviço de fazer para ele o planograma, né? Agora eu esqueci o nome, cara, para ser bem exato, mas se tu procurar na internet, tu vai achar. Enfim, hoje, se tu conseguir entrar no mercado com software para fazer planograma, tá? Tem espaço, tá? Tem uma lacuna aí, como eu falei, tem poucos softwares hoje, bastante difundidos, e tem um que é mega caro, e tem outros que misturam consultoria com a entrega. Porque a gestão de categorias, que é a história do planograma, ela está baseada naquelas variáveis que eu falei, de pensar na venda, pensar na demanda, pensar no que você quer vender, e aí tu toma uma postura frente ao teu fornecedor, porque tu vai ter que negociar isso com ele, né? Quanto tu vai mostrar, o quanto vai diminuir, tu chega lá uma Coca-Cola, porra, tu decidiu, tu analisou, isso já está acontecendo, tá? Existem estatísticas que dizem que em 2030 e pouco, sei lá, 2050, ninguém mais vai consumir Coca-Cola. As pessoas estão migrando para os sucos e tal, e tem mercado hoje que já não vende mais Coca-Cola de 2 litros. Porque o cara fez um estudo lá e viu que não saía, então para que eu ia perder um espaço da loja para vender aquilo ali? Isso tudo é uma briga para convencer que, ó, cara, não vou ter mais Coca-Cola 2 litros por causa do espaço, vou reduzir o espaço, vou aumentar o espaço do suco de uva, porque é o que está vendendo hoje. Então, isso começa lá no comercial, tá? O comercial, só para falar, é um dos setores mais importantes da empresa, tá? Cara, assim, eu não gosto. Vou até refazer essa frase. Todos os setores são importantes. Mas, tudo começa por uma boa negociação, né? Lá dentro do comercial, nós temos os negociadores que recebem os representantes das fábricas. Tudo começa ali. Comprar bem, negociar uma frente boa, negociar bonificação, negociar a questão da quebra, da troca, né? Então, é muito importante isso, porque os alimentos estragam, né? Então, o supermercado não pode ficar com prejuízo, às vezes ele fica, e aí são N trocas que se faz, né? O cara dá um desconto na nota fiscal, porque se ele tiver perda, ele não vai pagar. Outros aceitam de volta, e assim por diante. Então, tudo começa lá no comercial, inclusive a história do planograma. Então, o planograma, ele é sim negociado com os fornecedores. Vamos lá, para tu entender. Nós temos vários níveis de supermercado. O grande, normalmente, é atendido pelas fábricas direto. E aí, é uma negociação com a fábrica. Agora, o camarada que compra do distribuidor, ele faz o que ele quiser. Ele define, eu vou colocar bem pouquinho Danone aqui, porque Danone não vende na minha loja, eu tenho que vender o mais baratinho aqui, que é o Paulista, ou coisa parecida. E assim, isso ele define, essa montagem do planograma. Mas é muito interessante sempre ter baseado em dados, né? Não fazer um planograma, hoje, claro, tem muita gente que faz isso, e eu não menosprezo o conhecimento, porque tem gente que faz e acerta bastante. O cara, só de olhar e conhecer o mercado, conhecer os clientes, né? Ele acerta bastante. Mas com o uso dos dados, análise de dados hoje, a gente pode ir muito mais além, né? Dar um plus nisso. E respondendo a tua pergunta aí, que era a pergunta do início, que eu falo para a Lidel, eu acabo saindo às vezes até um pouco do contexto. As soluções são variadas, tá? A gente tem, então, como falei, softwares, desde planilha de Excel, arquivo CSV, e assim por diante. O importante é que essa informação chegue até quem vai na gôndola, seja impressa, seja num aplicativo, ou assim por diante, né?
Não sei se tu já notou, se tu parar, porque quando a gente começa a falar de supermercado, e eu, como trabalho no supermercado, eu entro e começo a perceber um monte de coisa. Mas se tu perceber, muitos supermercados têm um papelzinho colado lá com um planograma meio no cantinho de uma gôndola, esquecidinho lá, tem algumas informações, e isso é porque o cara que está no dia a dia ali precisa olhar, precisa saber quantas frentes tem, qual é a profundidade, né, qual a altura que tem que ter dos produtos, e vai se baseando por aquilo ali. E aí, de quem é a responsabilidade de saber se isso está certo? Então, daí várias pessoas fiscalizam, né, desde o promotor da fábrica, o próprio gestor da loja, né, tem a questão das pontas de gôndolas, né, elas são vendidas, tá, cara, muitas vezes. Então, assim, por exemplo, se tu chega no supermercado, né, não é regra, tu chega no supermercado, tem lá o final da gôndola, aqueles finais de gôndola, tá cheio de um produto determinado lá. Normalmente, isso rola uma verba, o produto do cara tá lá, para poder vender mais, é uma promoção, porque nem sempre a promoção está associada à oferta, tá? Não vamos ligar uma coisa com outra. Promoção é promover um produto. É de alguma forma mostrar ele, mostrar mais, fazer algum tipo de experimentação, fazer uma degustação na loja e tal. Oferta é oferta, é preço baixo. Então nem sempre é a mesma coisa. Com o fornecedor trabalham-se as duas coisas. Então a loja hoje a gente entra nela, né? E ela é mapeada. Então, tem partes da loja que são comercializadas lá nesse setor que eu falei, que é o comercial, né? Então, eu tenho historicamente que a ponta de gôndola da entrada da loja, ela tem uma taxa de conversão XYZ, e aí isso tem um valor maior na hora de eu negociar alguma coisa com o fornecedor para colocar o produto lá naquele local. Então, por isso que quanto mais informação tem, melhor é a negociação. E vou te falar, existe uma grande deficiência hoje no mercado em relação à informação. São poucos os mercados que realmente usam os dados para se beneficiar das negociações, tá? E eu acho que é isso, Matheus. Senão eu não vou parar de falar. Entendi, obrigado. Vamos lá, galera. Acho que a gente já está terminando. Às 18 horas eu vou pular fora, tá? Isso aí, vamos fazer uma última pergunta? Alguém tem? E aí a gente já encerra por aqui. E falamos, né? Pessoal aí das equipes vai ter bastante coisa para tirar conclusão aí para os seus projetos. Eu vou deixar aqui no chat, galera, o meu LinkedIn. Se alguém quiser falar comigo lá, alguma coisa, a gente pode trocar ideia sem problema, tá? E já mandei ali no chat. Para mim isso não tem problema nenhum. Eu queria aproveitar o tempinho aí para fazer uma pergunta bem fora do que foi conversado até agora. Tu tem noção de como é feito, ou se é feito, né? Claro que tem que ser feito, né? Mas plano de manutenção e se é uma área que, né, tem, por exemplo, um freezer ou uma gôndola refrigerada ou o ar-condicionado em si, são equipamentos bem críticos para um supermercado, né? Como é feito a gestão desse equipamento em relação a vida útil dele, né? As manutenções que ele precisa ser feito nele, né? E em relação a a gestão disso, né? Se existe uma manutenção preditiva que é feita, ou se quando dá problema, corre atrás disso, né? Se existe algum tipo de sensoriamento que percebe isso hoje em dia, ou se é uma pessoa que realmente vai atrás para verificar a saúde do equipamento, esse tipo de coisa. Hoje, isso é algo que é importante, tá? A maioria dos supermercados tem o carinha da manutenção, é o Severino, né, que ele faz tudo, né? Então, alguns equipamentos, eles já vêm com alguns sistemas de monitoramento, principalmente esse que eu te falei, que é um grande problema, que é o da refrigeração, porque ele pode gerar grandes prejuízos. Então, os equipamentos novos agora, ele já vem com algum software embutido, que vai mandar um e-mail, que vai sinalizar, e assim por diante, né? A manutenção preditiva, a manutenção corretiva, né? As duas são importantes. Essa periódica, ela é bem comum, tá? Principalmente
Não só em equipamentos de refrigeração, ar-condicionado, mas também no break, gerador, né? Uma loja não pode ficar sem energia, um problema bem grande. E o que se tem bastante hoje, tá? Nesse sentido, são os sistemas embarcados nos seus equipamentos, que eu acho ruim. Por quê? Porque o cara tem que olhar vários sistemas para fazer o monitoramento de todos os equipamentos, né? Em relação às manutenções corretivas e às preditivas. Então, assim, normalmente ele tem alguma coisa auxiliar envolvida. Ou ele monta uma planilha para ele controlar as periódicas, né? Ou ele vai lançar em algum outro lugar. Eu não conheço hoje um software, tá? Que pense no todo. Hoje a gente realmente tem software que veio junto com o equipamento da refrigeração, software que veio junto com o equipamento do no-break, software que veio junto com o gerador. E aí o que acontece? Vem um monte de e-mail na caixa de e-mail do cara. Sabe quando a gente tem informação demais e ela passa a não ser mais relevante? E aí, às vezes, passa despercebido um problema muito crítico, né? Então, é uma grande importância, é um grande gerador de custos e a manutenção periódica eu vejo como um fator bastante importante para tu reduzir custos, porque não é só estragar o equipamento. É que quando estraga o equipamento, não tem só a manutenção do equipamento porque tu não fez manutenções periódicas. Não é só a preventiva. É o dano que aquele equipamento vai ocasionar, né? Por exemplo, eu já fui, clientes ficaram apavorados porque, cara, deu um problema no no-break, e quem tem um no-break só não tem nenhum, porque quando parou tudo, desligou o caixa todo, e não tem pesadelo maior para um varejista que é o não vender. Não consigo vender, não dá para vender mais na calculadora, né? Isso até existe alguma panificadorazinha, mercadinho e tal, mas o mercado grande não tem como acontecer isso. Então parou os caixas para tudo, né? Então a manutenção corretiva hoje e a manutenção preventiva ela é bastante importante, tá? E vale a pena, sim, pensar nessa discussão, tá? De ter algo mais centralizado, algum software que monitore todos os dispositivos, algum software que vai criando, tipo, uma linha do tempo dos equipamentos, que vai podendo trazer para ti informações e para tu realmente trabalhar antecipado, né? E também pensar em reduzir custos, né? Poxa, eu já gastei quanto em manutenção naquele equipamento, né? Poxa, e vale a pena arrumar de novo? Ou vamos comprar um novo? A depreciação, né? Isso gira um pouco ali entre o setor de manutenção e o setor de patrimônio, que a gente fala, que é o que cuida do todo, né? Vale a pena arrumar essa mesa de escritório de novo, essa cadeira que já quebrou 1 milhão de vezes? Não é só também equipamento eletrônico. A gente vai mais longe, né? A gente tem que pensar no escritório, tem que pensar nas gôndolas, tem que pensar no telhado, no forro, tudo isso tem desgaste, e se não tiver manutenções, isso pode gerar dano, né? Eu já peguei cliente que, cara, teve dano, essas chuvas que deram de vez em quando, cara, entrou água no data center do cara. Assim, nossa, que foi uma calha que não tinha dado manutenção. Então, assim, às vezes é um detalhe bobo, o cara acha, não, isso nunca vai acontecer. E aí ele pode ter um problemaço, né, um puta prejuízo, porque ele não se atentou de uma forma geral no todo, né? Basicamente isso. Eu acho que tem oportunidade, sim, de ter alguma coisa mais centralizada hoje, pensando na manutenção. Eu conheço um software que é lá de Portugal, tá? Que tem gente usando aqui, que é o InfraSpeak, de repente pode dar uma olhada. Ele trabalha essa gestão de patrimônio, de manutenção, assim por diante. Eles têm uma basezinha aqui, eu acho que, se não me engano, é na ACAT, e é o que eu conheço até agora que tem como foco, mas ele não tem a questão dos sensores, nada disso. Ele tem mais uma gestão do equipamento, desde a compra, lança nota fiscal, pensa na garantia, nas manutenções daquele equipamento, quanto aquele equipamento já custou para ti, e assim por diante. Acho que vale uma espiadinha, né? Porque nesse mundo nada se cria, também nada se copia, a gente melhora, né? Muito obrigado. Valeu, João. Fechamos então, galera? Fechamos. Gabriel, muito obrigada pelo seu tempo. Tenho certeza que foi de muita valia para o pessoal aí, né? Todo mundo vai repassar para suas equipes. A gente também fica muito feliz. Eu que nem entendo muito de hackathon, já
fiquei com a cabeça borbulhando aqui, porque realmente são coisas que a gente dificilmente pensa, né, quando a gente está indo fazer uma compra, e que, na verdade, faz toda a diferença, né, no cenário, como consumidores, como planejadores. Então, gostei muito dessa conversa que a gente teve, das perguntas também, perguntas muito inteligentes da parte de vocês. E é isso aí. Até um próximo encontro, né? O Andy falou que talvez a gente tenha mais um encontro. E é isso. Obrigada. Galera, eu quero agradecer também a oportunidade, tá? Me colocar à disposição ali. Se quiser fazer um contato comigo, a gente pode começar lá pelo LinkedIn, depois a gente pode evoluir em alguns outros contatos. Quero aproveitar para fazer também um anúncio. A gente, lá na nossa empresa, de repente alguém se interessa, estamos precisando aí de um analista de suporte mais focado em homologação de equipamentos, tal. Se alguém tiver interesse, também pode bater lá, tá? É um serviço, basicamente, trabalhar com Linux, trabalhar com homologação de novos hardwares, de equipamentos novos e assim por diante, e sempre pensando nessa coisa do PDV, que ali a gente tem equipamento de biometria, equipamento de leitura de cartão, equipamento de leitura ótica, temos as impressoras, tem um monte de coisa envolvida ali, tem um monte de aprendizado aí para quem gosta de eletrônica e tal. Só para dizer aí, se tiver alguém, pode mandar meu LinkedIn lá que a gente conversa. Bem, valeu. Joia. Então Um abraço, é isso, galera. Obrigado. pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.